Hello, greetings to everyone! E aí pessoal, tudo bem? Sou o Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês, vídeos do nível básico, intermediário e avançado, e falamos de gramática, vocabulário e inglês para negócios. So, check it out, check my videos out, dê uma olhada nos meus vídeos. We have almost 700 videos available. Temos quase 700 vídeos, ou talvez tenhamos passado dessa marca. Gravo vídeos desde o início de 2020. Vídeos no nível básico serão explicados em português, né? Bem mastigadinho. E vídeos do nível intermediário avançado são inteiramente em inglês. Inglês para concursos também é uma playlist que a gente está tratando. E hoje nós vamos terminar, espero. Se não terminar, a gente continua no próximo. As questões do concurso da Petrobras de 2008, da CESP/Sebrasp, né? Na época era CESP ainda. Foi o último concurso para nível superior que a Petrobras fez com a banca CESP, tá? Porque depois disso, a banca adotada foi a banca Sesgran Rio, né? E depois voltamos para a banca CESP. Before we begin, subscribe to the channel, hit the notification bell to get the latest updates. Assine o canal, ative o sininho da notificação, compartilhe com os amigos. Esse é um projeto 100% gratuito, direcionado a todo mundo que é entusiasta do inglês, quer aprender inglês, né? Tem um curso completo aqui de gramática em inglês. Então, assim, eu não faço vídeo para vender curso, eu faço vídeo por fazer vídeo, né? É um hobby mesmo, gosto de gravar e espero estar ajudando bastante gente. Give a thumbs up if you enjoy the content from our videos. Dê um joinha aí, que é o canal. Então hoje nós vamos continuar abordando esta prova aqui, bem peculiar. Ups, deixa eu tirar o zoom aqui. É que tem um limite aqui do zoom, tá? Bom, se você não viu ainda o texto, dê uma olhada nos vídeos anteriores, tá? Porque a gente já traduziu o texto inteiro. Esse é o terceiro texto. É o terceiro texto aqui referente às questões 44 até 50, tá? Não é uma prova de certo ou errado, mas eu já comentei isso em vários vídeos. Gente, não importa se a prova é de certo ou errado ou se ela não é de certo ou errado. Por quê? Toda prova você faz julgamentos. Você julga se uma alternativa é correta. Por exemplo, aqui, ó. Você vai ter que escolher uma como certa e as demais são erradas, certo? A lógica é essa. Porém, a estratégia de resolver a questão certa e errada é diferente de uma questão de múltipla escolha, né? Você pode ir por eliminação, existem algumas opções que são que você olha de cara e já descarta, né? E você pode inclusive chutar, evidentemente. Mas se você chutar e errar, aqui você não perde um ponto que você acertou, né? Ao passo que em uma questão de certo ou errado, se você julga uma alternativa que está certo como errada, você perde um ponto. Então, além de você não ganhar o ponto, você perde um ponto. Então, essas são as principais diferenças aí. Então, vamos lá. In the text, beneath is the same as. Tá? Beneath, de modo geral, é embaixo de alguma coisa. Geralmente, inclusive, toca a superfície, tá? É algo que toca a superfície ou tem um contato próximo com a superfície de alguma outra coisa. Então, vamos ver aqui. Above é acima, não é above, né? Near é próximo, próximo de, também não é. Over, acima. Over tem um sentido... Pode ser acima em termos de quantidade, né? Além da conta, por exemplo, overreact é reagir além da conta, além do necessário, por exemplo, né? Eu vou abrir o Word aqui. Pode ser necessário a gente
colocar algumas observações, ó. Overreact. Aqui no caso o over, ele é um prefixo, né? Ó, over eat significa comer demais, comer além. Então, overreact, reagir além, ter uma reação desproporcional, né, ao fato. Então, over, ele pode ser um prefixo e pode ser uma preposição, né? Mas não é o mesmo sentido de beneath. Behind é atrás de. Behind the car, atrás do carro. E aqui nós temos underneath, né? Ambas terminam com neath e tem o mesmo significado. Então, no caso, é a letra E. Então, assim, essa questão ela é fácil para quem conhece a preposição. Tá? Você não precisa nem voltar no texto para resolver essa questão. Então, ganha até algum tempo. Porém, eu recomendo, independente da questão, você retornar ao texto um pouquinho, sim, se der tempo na hora de conferir, principalmente. Por quê? Porque não é o caso aqui, tá? Que os significados são bem distintos. Assim. O above e over, que de repente pode ter um significado um pouco mais próximo, mas near, behind é completamente diferente. Voltar no texto é recomendável na hora de conferir uma questão assim. Por quê? Porque uma palavra ela tem diversos significados, né? E se o examinador da banca quiser ferrar com o aluno, ele coloca até mais de um significado possível para a palavra, só que aquela palavra que você bateu o olho e achou que é sinônimo, porque de fato é um sinônimo no âmbito de um dicionário, né? Você olha o dicionário, vê a palavra, ok. Então eu acertei. Não, você tem que ver o significado no texto. Essa palavra aqui, gente, esse termo é fundamental para qualquer interpretação de texto que você faça. Seja certo ou errado, seja múltipla escolha, é no texto. O que significa beneath, né? Beneath é o mesmo que... Então vamos voltar para a linha 3. Então, ó, aqui fala, com os preços do petróleo, vou traduzir rapidamente a frase, tá, gente? Mas eu já explorei esse texto com vocês, só olhar os vídeos anteriores. Com os preços do petróleo em torno de 3 vezes maior do que uma década atrás e o acesso a mais que metade das reservas de petróleo no planeta beneath nations, ou seja, abaixo as nações, né? Ou longo das nações, acesso a mais metade do petróleo das reservas. Onde que essas reservas estão? Elas estão ali, beneath nations, né? Estão abaixo das nações, né? Estão no planeta embaixo, ou seja, extração de petróleo, tem a ver com tanto a exploração onshore quanto a offshore, o petróleo ele vem de baixo, né? Então é isso. Então essa aqui é uma questão muito fácil, você não precisa voltar no texto para você descobrir o que é. Agora vamos para a próxima. In the text, likely could be replaced without changing the meaning by. Likely, no texto, likely poderia ser substituída, replaced. Porque placed, sem o RE, significa place é o verbo colocar. E replace seria recolocada. Então, poderia ser recolocada ou substituída sem mudar o significado, sem mudança do significado. Without changing the meaning. Por. Então tá. Tá na linha 40, certo? Likely é vamos explorar. Expected. Esperado. Quem conhece a palavra likely
sabe que essa palavra significa provavelmente, provável. Você pode dizer que uma coisa provável é uma coisa esperada, certo? Uma coisa provável. Não é uma coisa certa. Você está dizendo que existe uma probabilidade, né? Então, isso é provável. Tá bom. Então, a princípio seria a letra A. Vamos ver as demais letras e você vai ver que a gente vai eliminar de cara as demais alternativas, tá? A gente vai voltar no texto, tá? Na linha 40. Definitely. Definitely. Definitivamente. Provável é a mesma coisa que definitivamente? Não. Lovely. Amorosamente, né? Porque love é amor, né? Amorosamente. Termina com LY. Certainly. Certamente. Termina também com LY. Todas essas palavras aqui. Inclusive, você fala assim, a lovely man. Um homem amável, né? Lovely, no caso aqui, não é nem advérbio, não é amavelmente. Seria um adjetivo, tá? Ó, vou botar aqui, ó. Lovely story. Uma história amável, uma história bonita, né? Lovely apartment. Oh, you have such a lovely apartment. Oh, you have such a lovely Aí você me pergunta, Thales, você caiu na armadilha. Tá, porque assim, eu vi as palavras com LY e já fui pensando em advérbio. Aqui não é amavelmente, tá? Aqui é amável. Lovely aqui no caso é um adjetivo. You have such a lovely apartment, né? Então nem sempre uma palavra que termina com LY é um advérbio, ela pode ser um adjetivo. Muito cuidado. Mas de toda forma, essa palavra está relacionada a amor, não tem nada a ver com probabilidade. Mas se bem que assim, a pessoa vê assim, like. Like é o verbo gostar. Então likely quer dizer que é algo que eu gosto, né? Like e love tem um significado parecido. Sei lá, eu gosto e o outro eu amo. Gente, mas não confunda. Likely aqui é probabilidade. Algo provável. Provavelmente, né? No caso, algo provável de acontecer. Nós vamos ver o significado lá no texto. Mas já pode descartar essa aqui. Essa aqui é a menos provável de ser. Você pode eliminar de cara. Certainly também você pode eliminar, porque aqui é certamente. Então não tem a ver com o provável. Provável e certo são coisas distintas. E obviously, obviamente, né? Ok, então vamos parar para pensar aqui. Essas 4 estão erradas, logo essa aqui está correta. Expected. Então, o que você pode fazer para conferir? Você vai lá na linha 40 e vai substituir a palavra likely por expected e ver se faz sentido, né? Na linha 40, vamos lá. Gearing up to make large quantities of ethanol, ou seja, né? Equipando-se para fabricar grandes quantidades de etanol a partir do milho nos Estados Unidos é esperado para ser igualmente problemático. Ou seja, é provável ou é esperado que seja igualmente problemático. Então é isso mesmo. É a letra A. Expected. Vamos para o próximo. Based on the text, choose the correct option. Então, tudo aqui, gente, é baseado no texto. A gente vai interpretar as alternativas e vamos voltar no texto para verificar
se estão corretas ou não. Tá? Oil prices have doubled 3 times as much all along the last 10 years. Essa letra A, ela diz que os preços do petróleo dobraram, have doubled, dobraram, 3 vezes, ou seja, o preço ele foi dobrado em 3 ocasiões diferentes. 3 times as much all along the last 10 years, ou seja, dobrou 3 vezes por todos os últimos 10 anos. Né? Esse as much all along, eu nem traduziria esse as much aqui. Na prática, como se fosse isso. Os preços do petróleo dobraram 3 vezes durante todo o período dos últimos 10 anos. Tá? Last 10 years. Então, vamos ver se dobrou. Aqui está dizendo, na primeira frase, que com os preços do petróleo em torno de 3 vezes maiores do que a década atrás, 3 vezes maiores. Então, hoje, os preços do petróleo estão 3 vezes maiores do que eles eram há uma década atrás. Então, a interpretação dessa frase é diferente da interpretação daquela alternativa, porque a alternativa disse que o preço do petróleo dobrou nesse período dos últimos 10 anos, e dobrou 3 vezes. Aqui está falando uma coisa que não é corroborada pelo texto. Está falando que os preços do petróleo subiram 3 vezes maiores do que uma década atrás. Então, está incorreta. Western countries do not need the petroleum found in Middle East countries. Aqui diz que os países do Ocidente, os países ocidentais, não precisam, do not need, não precisam do petróleo encontrado nos países do Oriente Médio. Bom, sem voltar no texto, eu diria que isso aqui está errado. Mas vamos ver o que fala sobre a dependência do petróleo, se existe dependência ou não, né? Então vamos procurar aqui, fazer um scanning, dar uma olhada bem rápido no texto e ver onde que fala de Oriente Médio aqui, né? Aqui fala bastante de Brasil, tá. Aqui ele fala, é um texto que fala basicamente dos americanos, tá? Deixa eu ver se aqui no início, primeiro parágrafo. Aqui ele fala, o que o texto afirma? Que os americanos querem Washington para libertá-los da dependência na energia externa, ou seja, no petróleo externo. Então, eles importam bastante petróleo. Né? Aqui ele fala que a América, no caso dos Estados Unidos, em 1974, estava importando cerca de 6 milhões de barris, né? Mas aqui não fala exatamente de onde vem esse petróleo. Deixa eu ver, aqui fala mais de petróleo externo, mas fala até do Brasil. Fala do Brasil, explosão de demanda. Então, assim, se você procurar, não tem nenhum ponto do texto que mencione, acho que não tem nem Middle East aqui, acho que não tem nenhum texto Oriente Médio. Eu procurei aqui e não achei. Mas a abordagem do texto, ela é diferente, né? Anyways, não achei. Aqui ele falar que os países do Ocidente não precisam do petróleo, vamos supor que não precisasse. Vamos supor que o fato é, os países orientais, os ocidentais não precisam, né, do not need, não precisam do petróleo encontrado no país do Oriente Médio. Tá bom, não precisa. Você sabe que não precisa, mas no texto, baseado no texto, eu posso afirmar isso? Não posso. Tá? Então, aqui é uma alternativa bem fácil, porque ela vai até contra a lógica do que você possa saber, né? Se você sabe um pouquinho do mercado, acompanha a economia, você sabe que os países do Ocidente dependem
também, né? Talvez o Brasil mesmo faz importação, né? Outros países também, em que pese ter a produção. Então eu não posso afirmar que todos os países ocidentais, e aqui está generalizando, está falando os países ocidentais, não precisam do petróleo. Se não precisasse, a gente não teria essa briga geopolítica que existe hoje, né? Washington succeeded in getting free from its dependence on foreign energy. Aqui está dizendo que o Washington foi bem sucedida, né? Succeed é ser bem sucedido em alguma coisa. Succeeded, obteve êxito, teve sucesso, né? Porque não existe o verbo sucessar, né? De ser bem sucedido, né? Então eu traduziria isso como ser bem sucedido. Succeed é um verbo regular, cujo passado se dá acrescentando o sufixo ed. Então ficou bem sucedido em quê? Em se libertar, in getting free. Uma observação: o verbo succeed exige a preposição in. Quando você é bem sucedido ou obtém êxito em alguma coisa. Então, succeeded in é uma regência verbal. E logo depois do verbo, você sabe que você acrescenta ing nos verbos que vêm após preposições, como o verbo get, tem a sequência consoante, vogal, consoante, e é um monossílabo, você dobra a última letra antes de colocar o ing. Então, Washington foi bem sucedido em se libertar da dependência da energia no exterior. A gente acabou de ver aqui que achar onde que está escrito Washington aqui. Onde que está o compadre Washington? Espera aí que eu vou achar, tá, gente? Take it easy. Aqui, ó. It's understandable, é compreensível que os americanos queiram Washington para libertá-los da dependência na energia externa. Então, se os americanos querem que o Washington, né, aí é na figura do presidente, né, do governo americano, quando eles fazem menção a Washington, como capital do país, né, eles querem que o Washington os liberte. Se eles querem que o Washington os liberte, eu posso afirmar que o Washington já obteve êxito em se libertar da dependência do petróleo? Não. The goal of the energy independence is understandable, but for the author of the text is an illusion. Então, a meta, o objetivo da independência energética é compreensível, understandable, mas para o autor do texto é uma ilusão. Então, está no mesmo parágrafo que a gente acabou de ver. Aqui fala que é compreensível, certo? Que o Washington os liberte. Dá um ponto final aqui, depois fala compreensível, mas mal conduzida, mal direcionada. O objetivo de independência energética é simplesmente uma ilusão em uma era de interdependência global. Então o texto ele fala que é impossível isso acontecer, é uma ilusão. Então essa é a alternativa correta, letra D. Aqui na letra E, evidentemente está incorreta, mas a gente vai avaliar. President Nixon was the only person to worry about the North American energy independence. Aqui está dizendo que o presidente Nixon foi a única pessoa a se preocupar a respeito da independência energética norte-americana. Muito cuidado com essas afirmativas contundentes, tanto para a prova de português quanto para a prova de inglês. Eu falar que é a única pessoa que falou isso, né? Vamos ver. Onde que fala do presidente Nixon?
Ó, o objetivo da seguridade energética, da segurança energética ao longo da diversificação, não é. Aqui está dizendo que em 1974, quando o presidente primeiro, né, clamou por independência energética, os Estados Unidos estavam importando cerca de 6 milhões de barris de óleo por dia, certo? Então é isso que está falando sobre o Nixon. Não está falando que foi a única pessoa a se preocupar. Não existe menção disso no texto, também não faz sentido, né? Então, por ser uma informação que extrapola o texto, que extrapola o texto e mesmo assim é pouco provável de ser verdadeira, porque eu falo assim, a única pessoa do mundo, a única pessoa que se preocupa com a independência energética é o presidente Nixon. É meio absurda essa opção, por isso está errada também. Então, 46, questão 46, alternativa correta, letra D. Tá. Based on the text, it can be said that, baseado no texto, pode ser dito que, então mais uma aqui para a gente avaliar. America today imports more than 3 times as much the amount of oil it used to by the mid-70s. América, aqui no caso Estados Unidos, tá, gente? América, Estados Unidos, hoje, importa mais que 3 vezes mais, né? Mais do que 3 vezes. 3 times as much, mais de 3 vezes, a quantidade de petróleo que costumava, ou seja, que costumava importar. It used to. Costumava, peraí, deixa eu ver se tem esse significado. It used to, by the mid-70s. A quantidade de óleo que ela costumava é isso mesmo. It used to. Por volta dos anos 70, né? Metade dos anos 70. Leia-se 1970, né? Então vamos ver se fala isso no texto. Essas questões de falar isso no texto, eu recomendo voltar, mas você tem que voltar rápido, mais rápido do que eu estou voltando aqui, né? Onde que fala a quantidade 3 vezes mais? Deixa eu ver, gente. Ó, aqui fala que a América, como continente, os Estados Unidos, importava cerca de 6 milhões de barris. Um pouco mais do que 1/3 do consumo. Hoje, as importações diárias são em torno de 14 milhões de barris, quase 2/3 do consumo. Eu posso falar que aqui está dizendo uma coisa diferente. Está dizendo que ela importa hoje 3 vezes mais do que importava nos anos 70. Gente, não tem essa informação aqui, né? Aqui, ó, 6 milhões, certo? Hoje, 14 milhões. É um pouco mais que o dobro. É um pouco mais que o dobro, né? Porque antes era 6 milhões e hoje importa 14 milhões. Então não é o triplo. Para ser o triplo, eu teria que ter 18 milhões aqui. Então tá incorreta, tá? Essa aqui tá incorreta. Currently, the US imports 2/3 of its consumption every day. Atualmente, currently, os Estados Unidos importam 2/3 do seu consumo todos os dias. Eu acho que a palavra-chave está esse todos os dias. Acho que não está errado por causa disso. Deixa eu ver aqui, tá? Tá.
Hoje, as importações diárias estão em torno de 14 milhões de barris, quase 2/3 do consumo. Tá. Deixa eu ver se isso é nos dias de hoje. Hoje, importações diárias estão em torno de 14 milhões. Atualmente, os Estados Unidos importam 2/3 do seu consumo todos os dias. Estranho, eu não consegui ver erro nessa alternativa. Eu confesso que eu buguei aqui. Não consegui ver erro nessa alternativa. Deixa eu me ver aqui. América, tá, importava isso aqui, tá, hoje as importações diárias estão em torno de 14 milhões de barris, quase 2/3 do consumo. Aqui, gente, presta atenção. A pegadinha que eu veria aqui, e é uma pegadinha, lógico que evidentemente eu olharia as demais alternativas. Eu acho que eu saquei. Aqui está dizendo que as importações dos Estados Unidos, os Estados Unidos importam 2/3 do seu consumo todos os dias. Aqui não está falando de quê? Então aqui está generalizando para além do mundo do petróleo. Está dizendo que importa 2/3 de tudo que consome. Por isso que essa frase isoladamente estaria errada. Porque se dissesse que os Estados Unidos importam 2/3 do seu consumo de petróleo, porque é o que de fato está falando aqui, né? Ups, peraí, gente, aqui, ó. As importações são cerca de 14 milhões de barris, 2/3 do consumo, ou seja, 2/3 do que os Estados Unidos consomem de barris de petróleo. Aqui eu confesso que dá uma bugada na cabeça da pessoa, né? Que a banca CESP monta um triplex no cérebro do aluno. Mas vamos continuar. The Bush Administration, essa aqui tá errada, mas vamos deixar um xizinho nela aqui pra gente avaliar depois. Porque a gente vai comparar com as demais. The Bush administration officially determined a slower exploitation of America's own oil reserves. Aqui está dizendo que a administração Bush, governo Bush, oficialmente determinou uma exploração mais lenta, mais devagar, slower, aqui temos comparativo de superioridade, das reservas de petróleo próprias dos Estados Unidos, das próprias reservas de petróleo dos Estados Unidos. Vamos ver onde está falando o governo Bush, porque eu confesso que eu não lembro de cabeça. Aqui, ó. The Bush Administration's prescription. Então, a prescrição ou a receita da administração Bush. Exploração mais rápida das reservas decrescentes, né, que estão diminuindo da América, né, as próprias reservas em queda do continente americano. No caso, não é continente americano, dos Estados Unidos. Então, a administração Bush preconiza uma exploração mais rápida e não uma exploração mais devagar. Então, essa aqui você já pode descartar de cara, tá? Ethanol from corn will reduce external dependence of the U.S. on foreign oil during the decades to come. Que diz que o etanol a partir do milho, etanol feito de milho, reduzirá a dependência externa dos Estados Unidos em petróleo ou óleo estrangeiro durante as décadas por vir. Bom, etanol vai ter esse poder todo, né? Que é muita responsabilidade, né?
Tem uma parte aqui em cima, acho que não fala de... Eu vi ali embaixo, mas eu só estou checando se o texto fala de etanol em algum lugar anterior. Não tem. Tá, não tem. Aqui está dizendo que houve, né, subsídios generosos para estimular a produção de etanol a partir de cana-de-açúcar, né? E ordens, digamos assim, requerendo que os carros sejam equipados para rodar a álcool. Então, aqui está dizendo que o etanol representa menos de 20% dos combustíveis líquidos usados no país. E, né, então, aqui inclusive, no parágrafo a seguir, diz que se preparar para fabricar, né, ou se equipar para fazer grandes quantidades de etanol a partir do milho nos Estados Unidos, provavelmente será igualmente problemático. Porque quando você tem uma demanda por milho, igual está falando aqui, ó, ela aumenta os preços do milho. E vai ter um efeito, digamos assim, um efeito borboleta, né? Ripple, que é quando você joga uma pedrinha na água e tem aquelas ondas formando, é o ripple. Você vai ter um ripple effect. Então, dadas essas dificuldades que o texto aborda, eu posso afirmar que o etanol a partir do milho vai reduzir a dependência externa? Não vai. Durante as décadas por vir, não existe essa informação no texto. Então, gente, é muito fácil você pensar nisso. Você tem que pensar no texto. A regra da sua interpretação é o texto. Não está no texto, está errado. The priorities of the nation may be mixed up with the priorities of the domestic oil industry. Aqui diz que as prioridades da nação podem estar misturadas com, mixed up with, misturadas, é no sentido de confusão, né? Tá tudo misturado. As prioridades da nação estão misturadas com as prioridades da indústria de petróleo doméstica. Onde está falando de prioridades aqui? Prioridades. Vamos ver onde está falando de prioridades. Aqui fala que a aceleração da exploração das reservas de óleo doméstico, tá? Avanços tecnológicos em combustíveis alternativos e uma mudança, né? Sea change é uma mudança de mar, né? Ou seja, uma mudança de rumo no entusiasmo pela conservação energética, mas aqui não está falando exatamente de prioridades. Não fala exatamente da prioridade. Vamos ver onde que fala de prioridade aqui. Problema de um texto denso, aqui ó. O problema de um texto denso é que você leva um tempinho para identificar. Lógico que aqui eu não estou com a folha da prova na minha frente. Aqui eu identifico um pouco mais devagar do que o normal, porque eu fiz um zoom aqui para mostrar a prova para vocês, mas eu já achei a resposta. Aqui diz, ó, na última frase aqui do primeiro parágrafo, as prioridades da indústria de óleo doméstica não deveriam ser confundidas com as prioridades da nação. Então ele pegou o be confundidas, misturadas, confundidas, e colocou o sinônimo dela, que seria mixed up. Ou seja, não podem ser confundidas ou misturadas com as prioridades da indústria de óleo doméstico. Então é essa a alternativa correta, tá?
Essa aqui está errada pelos motivos que eu já falei. Essa letra B aqui que eu pedi para a gente voltar. Muito cuidado, porque aqui está faltando informação. Se você é uma pessoa mais desavisada, você marca essa alternativa e vai para frente achando que acertou. Então aqui fala que importa 2/3 do seu consumo todos os dias, está correto, mas é 2/3 de quê? De barris de petróleo. É um produto específico. Eu não posso generalizar e dizer que ele importa 2/3 de tudo que ele consome. Tá? Por isso que essa tá errada. Gente, tá vendo? Essas questões aqui, according to the text, it can be said that. São questões bem capciosas. Lógico que não vai ter uma questão dessa natureza num certo errado da vida. Não vai ter. Mas é algo que você tem que prestar atenção. Por quê? Você tem 5 alternativas e você tem que julgar. Aqui está dizendo que o número total de itens verdadeiros, aqui, ó, the total number of true items is, ou seja, o número total de itens verdadeiros vai de 1 a 5. Então, eu posso afirmar, sem olhar para a questão, que pelo menos uma está certa. A possibilidade de estar tudo errado não existe, né? Porque aqui fala que pelo menos uma está correta. Só isso que eu posso afirmar. Agora eu tenho que julgar uma por uma, né? E dizer quantas são corretas, quantas não são. Bom, de acordo com o texto, pode ser dito que according to the text. Então, sempre de acordo com o texto. Alternative fuels will be a substitute for petroleum. Aqui diz que os combustíveis alternativos serão um substituto para o petróleo. Vamos ver o que está falando de combustíveis alternativos. Vamos ver qual parágrafo, além do último, que o último parágrafo eu sei que fala de alternativas. Aqui não fala, que fala do consumo de reservas tradicionais. Aqui fala dos limites, aqui ó. Os limites inerentes da exploração de petróleo doméstico levaram muitos a abraçar os combustíveis alternativos. E aqui fala, né, dos subsídios para estimular a produção de etanol, e que no Brasil apenas metade do combustível queimado pelos carros no Brasil é baseado em petróleo, tá? Aqui também só fala do Brasil, né? Aqui fala da dificuldade de você colocar tudo como etanol. Olha só que interessante. A ideia da independência energética bate de frente, clashes with, bate de frente ou se choca, né, com as realidades da globalização. Então aqui fala, olha, suponha por um momento que a exploração acelerada dos reservas de óleo doméstico, avanços tecnológicos em combustíveis alternativos e uma mudança de rumo, né, do entusiasmo dos americanos para a conservação de energia, tornaram possível empoderar a economia sem óleo importado. Olha, eu entendo que essa 1 está errada, porque aqui não está dizendo isso, assim, afirmando que vai substituir o petróleo. Eu acho que isso aqui é muito pesado, porque petróleo é usado para várias coisas, né? Eu acredito que essa está errada. Brazil was already doing what Nixon was pledging. Então, o Brasil já estava fazendo o que Nixon estava pleiteando. No caso, pledge é como se fosse
uma promessa, ou seja, Nixon se comprometeu a fazer isso, e aqui está dizendo que o Brasil já estava fazendo. Vamos ver se isso já... Vamos pegar o parágrafo que fala do Brasil. Aqui, ó, indeed, de fato, tá vendo a mãozinha, ó? Indeed, de fato, exatamente enquanto Nixon estava prometendo. Então, pledging é promising, tem o mesmo significado, tá vendo? Provas da Sebrasp, Sesgran Rio e todas as demais bancas que eu já vi gostam muito de explorar essa mudança de significado. Pegam uma outra palavra sinônima para ver se você sabe o que significa, né? Então, Nixon estava prometendo cortar as importações. Brasil já estava fazendo isso. O que Nixon prometeu? Brasil já estava fazendo o que Nixon estava prometendo. Sim, eu entendo que sim. Aqui não falou o que exatamente, mas o que o Brasil estava fazendo, já estava fazendo o que Nixon estava prometendo, né? Basicamente é isso. Brazil succeeded in reducing its petroleum-based fuel consumption by cars by around 50%. Que diz que o Brasil foi bem sucedido em reduzir o seu consumo de petróleo, a consumo de combustível baseado no petróleo nos carros em torno de 50%. Vamos ver. Vamos ver se fala de 50% aqui, né? Aqui, ó. Hoje, graças a um mix de subsídios generosos para estimular a produção de etanol, a partir de cana-de-açúcar, e obrigatoriedade, né, leis requerendo que os carros sejam equipados para rodar a álcool, apenas cerca de metade do combustível queimado pelos carros no Brasil é baseado em petróleo, tá? Gente, não é isso que está falando na alternativa. A alternativa está dizendo que reduziu o consumo em 50%. Não é isso que está falando o texto. O texto está falando que o Brasil fez uma política de subsídios para estimular a produção do etanol. E no final das contas, apenas metade do combustível é baseado em petróleo. Então, eu não posso falar que reduziu 50%. O que eu posso afirmar é que 50% dos carros do Brasil nessa época aí, 2008, rodavam a etanol e não baseados exclusivamente em petróleo. Brazilian tremendous effort to produce ethanol is as salutary as it is announced. Então, aqui está dizendo que o esforço tremendo brasileiro para produzir etanol é tão... Agora deixa eu ver o que é esse salutary aqui. Será que é salutar mesmo? Acho que eu já vi essa palavra. Vou ter que ver a tradução, gente. Espera aí. É salutar mesmo. Salutary. É tão salutar quanto. Tá. É tão salutar quanto foi anunciado. Então vamos ver aqui. Mas o retorno para o esforço hercúleo tem sido menos salutar do que é algumas vezes anunciado. Então essa aqui não seria verdadeira.
que eu estou preocupado aqui é que a alternativa, tá, que está dizendo que são 3 alternativas corretas. Eu estou preocupado com isso. Essa aqui tá errado, com certeza. Essa 4 tá errada. De repente, se você for um pouquinho mais aberto, você vai dizer, tá, alternativos serão um substituto para o petróleo. Só se essa estiver correta, gente. Pera aí, deixa eu me ver aqui. Onde fala dessa questão da substituição. Eu confesso a você que essa prova tá mais difícil que a outra. Esse texto tá mais difícil que o segundo e o primeiro texto, né? Tá mais difícil mesmo. Os limites da exploração de petróleo doméstica levaram muitos a abraçar combustíveis fósseis, tá? E que os Estados Unidos estava trabalhando para fazer isso acontecer, que a compensação ao esforço hercúleo do Brasil tem sido menos salutar. Aqui vem a dificuldade do etanol, tá? Para o momento em que a exploração acelerada das reservas de óleo domésticos, avanços tecnológicos em combustíveis alternativos e uma mudança de rumo no entusiasmo para a conservação de energia tornaram possível empoderar a economia sem óleo importado. Aí, tá vendo? Aqui eu posso afirmar, acho que essa é uma questão um pouco mais sutil. Não é tão fácil de você depreender isso. Aqui está dizendo que os combustíveis fósseis serão um substituto para o petróleo. Não fala quando, né? E que aqui fala isso, olha. Tornaram possível empoderar a economia sem óleo importado, por causa dos avanços dos combustíveis fósseis, combustíveis alternativos. Então, essa aqui seria verdadeira. Essa aqui seria verdadeira, o Brasil já está fazendo. Essa aqui está errada, a gente já viu. Essa aqui também está errada, então essa última teria que estar certa. O problema... Alternative fuels will be a substitute for petroleum. Tá. Brazil was already doing what Nixon was pledging. Tá. Reduziu o consumo de petróleo em torno de 50%. O problema é que não é redução, por volta de 50%. Pode ser isso. Mas vamos ver essa última aqui. Alcohol is neither suitable to replace diesel fuel nor heating oil. Então, aqui está dizendo que o álcool não é adequado, suitable, adequado. Não é adequado nem para, né? Neither nor, gente, é uma estrutura que você usa para dizer nenhuma coisa nem outra, tá? Neither nor, nenhuma coisa nem outra. Então, nem álcool, nem óleo para aquecimento, né? Óleo para aquecimento são adequados para substituir óleo diesel, ou combustível diesel. Gente, fala de combustível diesel no texto? Se não falar, eu já sei o que está acontecendo com a questão. Mas que questão confusa, tá? Aqui, ó. Tá. Desde que, ou como álcool não é um substituto adequado para diesel ou heating oil. Então tá bom, essa aqui tá certa. Essa tá correta. Então essa estando correta, então essa aqui é a mais fácil de você deduzir, porque tá lá no texto, lá mastigadinho para você. Tá escrito da mesma forma, praticamente. Tá?
Essa está errada porque o esforço não foi tão salutar. Aqui diz que o Brasil foi bem sucedido em reduzir o petróleo, o consumo de gasolina baseada em petróleo em 50%. Não. Essa diz que o Brasil já estava fazendo o que Nixon está pedindo, né, prometeu fazer, e que os combustíveis fósseis serão um substituto. Serão sim, porque aqui a penúltima frase, ele fala que tornou possível, aqui não é uma pergunta, aqui tornou possível empoderar a economia. Né? Então você vai explorar, mas eu confesso a você que tá confuso na minha cabeça, mas eu concordo aqui. Sendo que essa tá errada. Não, essa tá certa, a 5 tá certa. A 4 tá errada. A 3 tá errada e a 2 tá certa. A 1 tem que estar certa também, porque o gabarito ela é letra C, diz que o total número de itens é 3. Então é isso mesmo. A questão dos 50%. Tá falando que apenas metade do combustível queimado pelos carros é baseado em petróleo. Não fala em redução de 50%. Reduzir, não é, tá? Vamos para a próxima. Based on the text, choose the correct option. Baseado no texto, escolha a opção correta. About 80% of the liquid fuels used in Brazil come from ethanol. Aqui diz que cerca de 80% dos combustíveis líquidos usados no Brasil vem do etanol. Gente, que coisa absurda, né? Não, aqui fala aqui, ó. Isso aqui é facinho de julgar. Etanol representa menos que 20% dos combustíveis líquidos. Pronto, isso aqui tá errado. Letra B. No disadvantages can be found in the use of ethanol when compared with the use of petroleum. Aqui está dizendo que nenhuma desvantagem pode ser encontrada no uso do etanol quando comparado com o uso do petróleo. Gente, tem um parágrafo inteiro aqui no texto falando das desvantagens. Né? Peraí, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tem a questão do preço, né? Esse módico da independência veio a um custo substancial em termos de subsídios, preços de combustível e de automóveis mais altos, danos ambientais para terras agriculturalmente frágeis, economicamente, né? Então, esse etanol aí tem desvantagens. Então, já não posso falar. Tem um parágrafo inteiro explorando isso. Eu só voltei no texto por consideração ao vídeo, porque eu não precisaria voltar. The use of great quantities of ethanol may also be harmful. Está dizendo que o uso de grandes quantidades de etanol pode também ser danosa, causar danos. Harmful, causar danos, danosa. Harm é causar dano. Harmful, danoso ou danosa. É exatamente isso, gente, a letra C. Porque aqui está dizendo que pode causar danos a terras terras de agricultura, né, usadas para agricultura, ecologicamente frágeis. Então, com certeza, a letra C é a alternativa correta. Letter D. Corn prices will become lower once the demand for it increases. Olha só essa aqui. Corn prices, ou seja, os preços do milho se tornarão mais baixos, menores, uma vez que a demanda por milho aumenta. Gente, isso vai até contra a economia, né? Se a demanda aumenta, o que acontece com os preços? Aumentam. Mas vamos ver o que fala no texto sobre corn? Aqui está dizendo que uma explosão na demanda por milho para fazer combustível já aumentou os preços do milho. Então,
Sem chance dessa aqui ser correta. There is no relation whatsoever between the prices of corn and that of hamburgers. Que disse que não existe relação de nenhuma forma, não existe relação. Aqui esse whatsoever ele dá um reforço, né, no significado. Não há relação, ou seja, não há relação de forma alguma entre o preço do milho e dos hambúrgueres. Vamos ver. Eu não lembro de falar de hambúrguer no texto, mas deve falar, né? Aqui, ó. Aqui ele começa dizendo, essa alternativa é bem inteligente, tá? Porque aqui ele começa dizendo a explosão da demanda por milho que vai tornar aumento de demanda por milho para fazer combustível, já aumentou o preço do milho. E aumentos que irão causar reflexos, né, ao longo da economia. Em preços mais altos para todas as coisas, desde o hambúrguer até a Coca-Cola. Desde o hambúrguer até a Coca-Cola. Então, eu posso afirmar que não existe relação? Existe relação. Tem um ripple effect, tem um efeito cascata, né? Um efeito borboleta, né? Você aumenta o preço aqui do milho, você vai ter reflexo em vários outros produtos, inclusive de hambúrgueres, né? Então, qual a opção certa? Letra C. Essa aqui eu não tenho ressalvas, bem facinho. According to the text, vamos à última. It can be concluded that. De acordo com o texto, pode ser concluído que. Aqui é uma conclusão do texto, tá? The American serious worry about becoming independent of foreign oil is pointless in a way. A preocupação séria americana sobre se tornar independente do petróleo estrangeiro é sem motivo, ou seja, não tem razão nenhuma, pointless. Irrelevante, mas no sentido pointless é que não tem motivo, tem relevância, em uma forma, em um caminho. Não, gente. O texto todo ele fala dessa preocupação americana, né? Se você voltar, ele fala que os americanos querem, tá? Eles querem que Washington os liberte porque os preços do petróleo são 3 vezes maior e acesso a mais de metade das reservas de petróleo está abaixo de países vulneráveis a influências políticas dos americanos. Então, eles têm essa preocupação e com razão, né? Letter B. Energy independence and globalization are not related issues. Aqui está dizendo que a independência energética e a globalização não são itens relacionados, não são questões, né? Issues, questões relacionadas. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas vamos ver o que diz o texto. Vou voltar lá. Mas não precisaria nem voltar, né? Porque aqui está dizendo, ó, a mesma ideia, a exata ideia de independência econômica se choca com as realidades da globalização. Então tem tudo a ver com globalização, tudo a ver. Letter C. The fast exploitation of domestic oil will make it possible for the U.S. to get rid of foreign efforts. Vamos ver um negócio aqui, gente. Essa eu marquei 5, 6, 7, 8, 9, 50. Tá. Eu vou voltar nessa letra A, tá? Vou voltar nessa letra A. Gente, eu tô fazendo a questão junto com vocês, tá? Mas eu tô traduzindo por isso. A gente vai voltar ainda. Pera aí. A rápida exploração. Mas essa aqui, gente, com certeza a letra B tá errada. Não tem nem como. A rápida exploração do petróleo doméstico tornará possível aos Estados Unidos se livrar de importações estrangeiras. Gente, vai tornar possível se livrar? Não. Vai diminuir a dependência de, né? Isso também fala no texto. Letter D.
Americans' will is all that is required to overcome the difficulties in importing oil. Então, a vontade dos americanos é tudo que é requerido para superar as dificuldades em importar petróleo. Ah, é? É só eles terem vontade, só eles quererem? Não, gente. Mercado global, ele não controla o mercado global. Tem influência? Tem, mas... Letra E. Os Estados Unidos serão capazes de se livrar do petróleo estrangeiro. Não vai. Impossível. O texto não está falando que vai se livrar, vai diminuir a dependência, se fala no texto. Aqui está dizendo que, vamos tentar entender essa letra A, porque essas outras aqui estão todas erradas, flagrantemente erradas, então só pode ser letra A. Por isso que eu preocupei aqui. Né? O bom de questão de múltipla escolha é isso, gente. Você vai eliminando de fato as demais, né? Aqui é uma afirmativa muito forte, falar que vai se livrar do petróleo. Aqui diz que a vontade dos americanos é o único requisito, tudo que é requerido, ou seja, é o único requisito para superar dificuldades de importação, nada a ver. Aqui diz que a rápida exploração doméstica tornará possível os Estados Unidos se livrar das importações estrangeiras, não. Está dizendo que independência de energia e globalização não estão relacionados, também não. E aqui diz que a preocupação séria dos americanos sobre se tornar independente. Ah, tá. Não faz sentido de uma forma. Sim, é verdade. Tá vendo, gente? A gente lê rapidamente, você julga uma alternativa que está certa como errada e a errada como certa. Está dizendo que a preocupação séria dos americanos em se tornar independente não faz sentido ou não surtirá efeito. Porque não vai ficar independente. O que é se tornar independente? É não fazer nenhum tipo de importação. O texto, ele fala... Vamos ver o que ele fala da independência ou não, né? Aqui, ó. Você voltando... Se eu tivesse voltado no texto, eu já teria a resposta correta, letra A, né? Esse foi o meu erro, entre aspas, né? Eu não voltei no texto. Mas como eu joguei as demais alternativas e tenho certeza que as demais estão erradas, só pode ser letra A. Aqui diz que é compreensível que os americanos queiram Washington libertá-los da dependência da energia estrangeira. É compreensível? É, mas mal conduzida. Por quê? O objetivo da independência energética é simplesmente uma ilusão. Então, assim, ter independência energética é uma ilusão, mas o objetivo da segurança energética americana ao longo da diversificação, não. Então, assim, é impossível eu me livrar, mas é possível que os Estados Unidos diversifiquem seu mix, né, de energia e consumam menos. Porque aqui não fala que as importações diárias estão cerca de 14 milhões? Quase 2/3 do consumo. E antes, lá na era Nixon, em 1974, os Estados Unidos estavam importando só 6 milhões de óleo por dia. 1/3 do consumo. Então ele está ficando cada vez mais dependente do petróleo externo, inclusive. Bom, gente, então é isso. Resolvemos todas as questões. Esse dos 3 textos é o que eu achei mais difícil de resolver as questões, não de traduzir ou de entender o texto. Esse é um erro. O segundo texto foi bem facinho. Esse texto segundo aqui, tá? O primeiro texto tá todo resolvido, tá, gente? Na verdade, esse é o primeiro texto de inglês. É só você procurar, né? Prova 2008, texto 1. Aí eu interpreto todo o texto, faço todas as questões. O texto 2, também eu não achei muito difícil. E o texto 3, tá? Moral da história. Provas da Sebrasp/CESP. Elas têm uma interpretação de texto mais capciosa.
Mesmo você traduzindo e entendendo tudo do texto, você ainda pode escorregar numa casca de banana e errar a questão, tá? Bom, gente, esse eu acabei fazendo um vídeo muito longo, peço desculpas por um lado. Peço desculpas também se eu me equivoquei em alguma abordagem, mas assim, eu tô resolvendo a prova junto com vocês, então, vocês verem uma abordagem de como você resolve a prova, né? Eu não voltei no texto em todas as questões, né? Então, isso também ajudou a eu passar batido por uma questão ou outra, mas de modo geral, eu ia acabar gabaritando essa prova, porque eu ia chegar na alternativa dita como correta, ia ficar flagrante que a alternativa estava correta. Então, você vai por eliminação, né? Por exemplo, essa última aqui foi ótima, porque todas as demais estavam erradas. Então, mesmo que você tivesse tido dúvida, você ia marcar a letra A. Então é isso, gente. Até a próxima. Com isso, a gente encerra a prova de 2008 e oficialmente encerramos a resolução das provas CESP/SEBRASP da Petrobras de 2001 para frente. Fizemos todas. Agora a gente vai voltar para as provas da CESGRAN Rio, também da Petrobras, tá bom? Vamos resolver o que dá para resolver até o dia da prova. Bye, bye!